Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 103, amém, da nossa viagem por 2024. Hoje, o nosso itinerário da nossa leitura bíblica, da nossa leitura da Bíblia, nesse dia 103, amém, de 366, né, assim, estamos no ano bissexto, 1 Samuel capítulo 19, amém? Vamos lá? Oi, Gleice! Oi, Gleicinha! Chegamos, amém? Chegamos. E hoje nós temos pouco tempo, queridos. Em Natal chove agora, bem muito. Aliás, já está passando, é bem assim que é por aqui, né? Mas nós estamos aqui, firmes em nosso propósito, amém? Se você como eu, oi Jair, bom dia amigo, oi Alian, glória a Deus, se você, bom dia, sejam bem-vindos ao dia 103, amém? Glória a Deus. Se você como eu tem compromisso agora pela manhã, não é? Daqui a pouquinho, mas antes de tudo, né? Antes de tudo, vamos aqui a nossa leitura da Bíblia, amém? Ouvir de Deus, né? Ouvir sua voz, receber sua... Gente, eu não sei da onde, né? Está vindo esse protesto aí, amém? Não sei. Mas vamos lá? 1 Samuel, capítulo 19. Senhor, aqui estamos, né? Nos lembrando, Senhor, desde ontem, esses preciosos pedacinhos da Bíblia que fala da importância da amizade, né? Lembro agora de Provérbios 17 que fala que o amigo ele ama a todo tempo, né? Na versão mais conhecida, mais clássica, mas é na hora da dificuldade, né? Assim, que nasce um irmão, né? Assim, então nós aqui te pedimos, Senhor, né? Um Jonatas, uma amizade assim, uma irmandade assim, como nós vamos ver, temos visto, já começamos a ver esta bênção, né? Que acompanhou Davi em momentos assim tão difíceis, né? E é essa a nossa leitura de hoje, queridos. Vamos lá? Perdão, eu não sei de onde vem, nem sei dizer se é aqui no condomínio ou numa casa próxima, queridos. Né? Que alguém chegue para ajudar. Então, 1 Samuel capítulo 19, amém? Vamos lá? Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Começa assim, amém? Nesse nível, o capítulo 19 de 1 Samuel. Ou seja, o que antes ele falava consigo mesmo, lembram? Agora é sabido de todos os servos, inclusive Jonatas, né? Inclusive a Jonatas. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, ou seja, ele vai contar a Davi. O problema do que a gente diz pra gente mesmo é que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar, né? Sendo dito em voz alta, amém? Né? Que o Senhor nos livre e guarde, amém? De abrigar em nosso coração planos tão maquiavélicos, né? Assim, de ódio, vingança, inveja, coisas dessa natureza, né? Porque são trevas, né? Assim, mas que em nosso coração, né? Que sempre, e daí a importância do que nós fazemos aqui, sempre iluminado, né? Pela luz do Senhor, tudo que é lixinho, né? Assim, todos os dias a gente põe para fora, né? Assim, queridos, pois em nosso coração, o nosso coração é cheio de luz, ou seja, é lâmpada, né? Assim, para os nossos pés, a palavra do Senhor. Então, não há quarto da bagunça aqui, amém?
Então Jonatas vai fazer saber a Davi e vai dizendo, olha só, meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Gente, isso é amizade, amém? Olha só, eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber, né? Nós bem sabemos que Saul era tipo bipolar, né? Assim, ele tinha seus repentes, assim, era um tanto muito estável e o filho sabia disso. Então ele vai dizer a Davi, olha, essa é a intenção dele, ele vai para o campo, eu vou com ele, ali eu vou sondar, né, assim, como está a intenção dele, né, a seu respeito. O que a Bíblia diz eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo, onde estás, falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, né? O amigo é aquele, né? Que mesmo longe de nós, né? Assim, fala bem de nós, né? Assim, queridos, que o Senhor nos dê, Senhor, uma amizade assim, porque amizades assim, queridos, só o Senhor dá, né? Assim, só o Senhor dá, porque é na angústia, na hora da adversidade, né? Assim, que é mais que amigo, né? Se torna um irmão, uma irmã, né? Assim, Davi inclusive vai encontrar em Jonatas o que nem em seus próprios irmãos vê, Eliabe, né? O que foi que Davi disse? O que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta, né? Assim, e a gente bem viu como Eliabe o via e não era com bons olhos, ao contrário de Jonatas, né? Assim, que vai fazer o quê? Falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Olha, queridos, né? A gente vai ver nesse moço tanta sabedoria e temor de Deus, né? Porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, ou muito. A Bíblia às vezes não, a gente vai encontrar o muito como muito, no sentido assim de mais acentuado, amém? Então, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, né? Porque, pois, pecarias contra sangue inocente, né? Mandando Davi sem causa, ou matando Davi sem causa, perdão, né? Saul atendeu a voz de Jonatas, até porque, né, gente, pense no conselho, né, que seria do pai para o filho, mas aqui nós vamos encontrar do filho para o pai, né? Chamando ele ali a lucidez, amém? A consciência espiritual, né, assim, e os amigos fazem assim, né, queridos? A Bíblia vai dizer, tem um provérbio que fala que o olhar amigo, amém, alegra o coração. Quantos de nós às vezes está numa situação, chega num determinado lugar, né, assim, está ali sob pressão ou exposição, né, assim, por exemplo, no meio de uma multidão, eu tô aqui, mas é graça, vem, né, Gleice? Isso me apavora, assim, né? São os Golias que me aparecem. E eu lembro que eu passei por um setor no círculo de oração, né? Que, gente, tinha uma irmã que eu sempre vou louvar a Deus pela vida dela, sabe? Não é sobre mim e o que me acontece, é sobre a Bíblia. Amém? Só um pequeno parênteses, você pode... E que eu me lembrei agora do que a Bíblia diz, que olhar amigo alegra o coração. Quando eu precisava ali falar e pro microfone, amém? Eu lembro que ela sempre estava ali, sabe? E no meio daquela multidão, a igreja cheia, sabe? E eu ali, era como se a minha alma não estivesse no meu corpo, entende? E, né, com tanto, Deus sabe o quanto isso me apavora, né? E quando eu olhava, eu encontrava o olhar dela, o sorriso dela, sabe? Como ela olhava para mim, sorria para mim. Aquilo me alegra, assim, me dava eu nem sei como dizer. Louva a Deus pela vida dela. Então, o Senhor coloca pessoas assim em nosso caminho, amém? É um sorriso, o olhar de Deus para nós, tipo, tudo bem, né? Eu tô aqui, né?
E então nós precisamos, e o Senhor tem, viu, Jonatas para a nossa vida. Glória a Deus. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou. Ele jurou, gente. A gente bem sabe que a palavra dele não vale um escrito, né? Assim, com base no que já foi dito sobre Saul. Mas aqui, né? Assim, ele vai jurar. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. E disse com verdade, amém? E não porque ele estivesse garantindo isso, mas porque o Senhor é que garantiu, amém? Glória a Deus. Oi, Lê. Oi, Dulce. Né? Para você que vai passando depressa, como disse o Senhor a Abacuque, aqui estamos, amém? Né? Assim, Ed, isso, Ed família, olha só, que coisa mais linda. Né? E Raabe, oi Janaína, amém, queridos? Ed nos lembrou de Raabe, né? Assim, que não se importou só consigo mesmo, mas pediu por toda a sua casa. É a bandeira que Ed levanta e a nossa bandeira também, Ed. Aqui estamos nós, amém? Então Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, né, daquela conversa com seu pai e o levou a Saul, né? E esteve Davi perante este como dantes, né? Assim, então a gente sabe que ele servia Saul ali, tocando, né, para ele. E já fazia um tempo, né, que ele estava afastado. Tornou a haver guerra, ou seja, se passou ali algum tempo, tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, lembra? Isso já aconteceu antes, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico, ali a harpa, né? Assim, aqui diz instrumento, amém? Naquele outro momento era a harpa, talvez ele tocasse além da harpa algum outro instrumento, amém? Procurou Saul outra vez encravar, ou seja, a intenção dele era realmente, né, matar Davi. Procurou Saul encravar a Davi na parede, né, tamanha ali a violência, porém ele se desviou do seu golpe, como daquela vez, duas vezes, né, aqui a Bíblia diz, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Né? E a Bíblia segue dizendo, porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Davi vai para casa, né? Assim, certamente aqui lembra, o capítulo 18 termina dizendo, sim, não diz que o casamento de fato aconteceu, mas lembra do dote? Que ele pediu 100 prepulsos, ele traz 200, ali ele vai reconhecer que o Senhor é com Davi, né, assim, passou a temer a ele ainda mais, né, assim, e Davi continuava logrando o êxito. Foi assim que terminou o capítulo 18, até onde nós avançamos ontem em nossa leitura, e a Bíblia termina o capítulo dizendo que o seu nome se tornou assim muito estimado, né? Então aqui ele vai para casa, né? E Saul manda que o vigiem ali, né? Para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical. Então dá a entender que eles já estão casados, certo? Davi vai saber por Mical, sua mulher. A Bíblia deixa claro aqui, né? Que ele disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Ou seja, ela bem conhecia o pai também, né? Então são pessoas, né, que o Senhor colocou na vida, no caminho, né, de Davi. E é assim, queridos, né, o plano, o projeto que o Senhor tem em nossa vida é cercado de cuidado, de zelo, de atenção, né? Assim, quantas pessoas, e quem reconhece isso em dado momento da vida, né, já bem próspero, bem sucedido, as pessoas perguntam, né, qual o segredo e tal, e as pessoas agradecidas, né, a Deus, certamente vai citar o nome de algumas pessoas, né? Aqui ela talvez vai colocar como oportunidade, né, ou como sorte, né, assim, mas foi Deus o tempo todo,
Amém? Então, ele aqui é avisado por sua mulher, ou seja, ele de fato já está casado. E ela conhece o plano, olha, é esta noite, porque amanhã de manhã, né, assim é o que meu pai pretende fazer. Então, Mical desceu Davi por uma janela, acredita, gente, da sua própria casa, né? Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Sim, Mical tomou um ídolo do lar. Olha, queridos, como eles sempre estão presentes, né? Na história do povo de Israel. Acredita que ela tinha um ídolo desse em casa, tanto, ó, ela tomou um ídolo do lar e ele era tão grande, ó, e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Você imagina a cena, é mesmo que tá assistindo um filme, né, assim? Ou seja, era grande, era do tamanho de uma pessoa. Ídolo do lar, não disse nem qual era, tipo como se fosse comum, o que não era para ser, certo? Mas ela tinha, não é? E ela vai colocar ali, vai colocar um tecido com pelos de cabra, né, assim, e vai colocar um manto, né, cobrindo, ou seja, simulando ali que Davi estava na cama, não é? Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela lhe disse, está doente. Vai mentir, né? Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Ele estava ali determinado. Meu Deus, agora já não era mais segredo para ninguém. Nem assim, ó, seu servo, sua própria família, nem assim sabia da sua má intenção para com Davi, né? Mesmo ele não tendo nenhuma razão, amém? Tudo movido pelo ciúme, pela inveja, porque Deus não era mais com ele e ele reconhecia, como a Bíblia mesmo vai dizer, que Deus era com Davi, amém? E não era sem razão, né, queridos? Nós temos acompanhado, né, de perto, né, assim, as atitudes de Saul e nós entendemos porque Deus não era com Saul e porque Deus era com Davi, né? Em nenhum momento, por exemplo, Saul vai se referir a Deus como o seu Deus, né? Como o seu Deus. Ele não ouve a Deus, né? Assim, está ali sempre motivado a agradar as pessoas e não a Deus, né? Assim, é sempre por interesse próprio, né? Assim, até um monumento ele vai erguer para si, para dizer o mínimo. Não tem palavra, né? Assim, enfim, para dizer o mínimo, né, assim, enquanto ao passo que Davi, desde muito jovem, né, assim, sisudo em palavra, né, assim, e toda a sua motivação fica muito clara e evidente, né, que o que o movia era engrandecer o nome de Deus e não o seu próprio nome. E é por isso que o que Saul tanto ansiava, né, o que ele tanto desejava, é concedido a Davi e não a ele, né? Porque a sua motivação era engrandecer a Deus e não a si mesmo. É tanto que o capítulo anterior, de ontem, né, o 18, vai dizer que o seu nome se tornou muito estimado, né? As pessoas o amavam, né? Assim, e a gente sabe que isso era amor de Deus derramado no coração daquelas pessoas, porque diante de Deus ele tinha alcançado graça e favor. E é assim que é, não é? No princípio de Deus, né? Assim, e é por isso que Saul estava muito longe, né, da vontade de Deus para ele, né? E é por isso sempre que nós continuamos, porque assim é como se fosse uma tendência, somos sempre levados, né, assim, a nos mover ou nos deixar levar, né, assim, não que nós não estamos falando do devido respeito, né, assim, ou estima, que o Senhor até nos orienta que ela deve ser expressada, né, assim, o Senhor até diz a quem nós devemos ter na mais alta estima e consideração e que a gente deve expressar esse amor, né, mas veja, que quando o Senhor aponta, nesse caso ali em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, que só nos ocorre aqui, né,
que é, por exemplo, esses que o Senhor tem escolhido, né, tem separado, chamado pelo nome, né, assim, para nos conduzir, nos aconselhar. Veja que valor nós precisamos dar a essas pessoas, né, que estão a seu serviço, a Bíblia vai dizer, né, incansavelmente. É como um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, né, assim, até um filho que Deus levanta em determinado momento, como nós vamos ver aqui no caso de Saul, para nos aconselhar. Meu Deus, o que a Bíblia vai dizer sobre a importância do conselho? É sábio, né, assim, ou da amizade, né, mas tudo isso no devido lugar, não é? Pois o primeiro lugar, né, o único digno desta confiança é seu. Então, ajude-nos, Senhor, como fez Davi, ele entendeu isso ainda jovem, porque era guiado pelo teu Espírito, né, assim? E todos aqueles que são guiados pelo teu Espírito são teus filhos, né, assim? Aqueles a quem o Senhor guia com os teus olhos, aquele que segue a sua orientação, a sua instrução, que são bem educados, né, pelo seu Pai, corrigidos também, pois como a Bíblia diz, né, o Senhor nos corrige ou nos trata como filhos, né, assim nos corrige, assim como qualquer pai, assim como o pai corrige ao filho a quem quer todo bem, né, assim, ao contrário de Saul, que nunca se deixou admoestar, né, assim, que nunca se inclinou para ti em obediência e submissão, né, ele não fez porque não quis, né, assim, não te honrou, né, como o Senhor merece, né, se fazendo de surdo mesmo, né, não vai te ouvir e não vai fazer o que o Senhor disse, uma orientação objetiva e clara, e vai do que é vil e desprezível, do resto, ou seja, veja onde estava, né, o coração daquele homem, né, isso sim ele fez, ou seja, né, mas o que lhe interessou, o que lhe agradou aos seus olhos, o que era gordo, bonito, isso ele guardou para si, né, assim, então porque ele se apartou do Senhor, o Senhor se apartou dele, né, dá-nos, Senhor, essa maturidade, né, assim, que Saul não teve, né, a gente volta a Saul, e mesmo, porque é o mesmo, né, aprendendo com Saul e aprendendo com Davi, né, assim, veja, ele responsabilizava os outros, né, os outros, enquanto que Davi não queria favor, ele falou, eu não tenho como pagar o dote, né, eu sou humilde, eu não tenho, né, assim, ele não queria favor, era um homem responsável, né, então quando Saul diz para ele, olha, então, como dote eu quero 100 prepúcios, ele vai lá e traz o dobro, né, assim, um homem honrado, né, assim, enquanto que Saul responsabilizava os outros, né, pelas suas próprias escolhas. Então, faz-nos, Senhor, né, assim, crescer e ser maduros, assim. E isso não diz respeito à nossa idade, a cronológica, não é sobre quantos anos nós te seguimos, nós temos o Senhor como nosso Deus, ou quantos anos de crente, né, assim, ou de assembleano, adventista, a gente pouco lembra, né, de placa aqui, quer dizer, não é sobre isso, é sobre maturidade espiritual. Veja quanta maturidade nós vamos encontrar em Jonatas, né, assim, e ele é o filho e não o pai aqui nessa situação, né, assim, mas desde jovem a gente percebe nele, né, esta inclinação, né, assim, a te honrar, né, assim, então, Saul mandou, queridos mensageiros, sim, queridos, oremos. Maria, aqui tá tão clarinho, Maria, que às vezes, ainda mais quando fecha os olhos que abre, né, assim, mas estou vendo, querida, claramente, o seu filho Eric, né, nós temos, olha, só 15 minutos para terminar esse capítulo, mas eu quero, viu, antes de sair correndo, anotar o seu nome, nesse dia tão especial que o Senhor fez para nós, amém? Por aqui passou, cuidando de tudo com tanto carinho, inclusive de Eric, viu, Maria? Não se preocupe, querida, se aos cuidados do Senhor você tem entregado, você tem confiado, você tem coberto de oração, querida, e nós estamos aqui para ligar na terra, amém, com você, né, aqui carregando as cargas um dos outros, amém, esteja tranquila que o Senhor já está trabalhando, amém, irmã, quando você está
Olha só, Jair tinha feito esse com. É tu mesmo, né, Jair, que tá assim? Pois é, Jair. E a listrada. Mas eu tenho lembrado disso, sabe, Jair? É, você já fez esse comentário e eu não esqueci. Já faz uns dias, não foi? Bem no comecinho, né, do nosso propósito. Eu sempre lembro disso e evito, Jair. Aí eu não achei que essa, mas eu vou procurar então. Tá certo, viu, queridos? Perdão, né? Graças a Deus a reivindicação ali né? Já quietou, né? Eu peço perdão. É algo que eu não tenho controle, mas se a gente pudesse, né, querido? Aí eu sei que esse é o cuidado que está longe do nosso alcance, né? Fora do nosso alcance, mas o Espírito Santo é quem cuida dessa parte e eu tenho certeza que está bem cuidada, amém? Ou seja, é Ele que fala melhor aos corações. A nossa história segue, ou a história aqui, né, de Davi, Jonatas, Saul, segue dizendo. Então, tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente, não foi assim? Então, Saul mandou mensageiros que vissem Davi, né, ordenando-lhes, trazei-mo mesmo na cama, para que eu o mate, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama, o ídolo do lar. E o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça, para simular, né, assim? Isso não é engraçado. Então, né, é uma mentira, né, assim? Olha só, né? É a filha enganando o próprio pai, né, assim? O pai não acreditando na própria filha, amém? A Bíblia não esconde, tá tudo aqui, certo? É muito real, né? Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste? Olha só, e deixaste ir e escapar o meu inimigo, era como ele via, né? Assim, respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Ela continua mentindo, né? Assim, Davi não fez isso, né? Davi não disse isso. Então ela mente, engana o próprio pai. O pai, inclusive, tanto que ele fala, manda os servos, né? Dando a entender que também, enfim. Assim Davi fugiu e escapou ali naquela ocasião, né, das mãos de Saul. E veio a Samuel a Ramá, lembra? Veja, Samuel ainda está vivo, né? Já velho, né? E primeira Samuel, amém? Segunda Samuel é também sobre a história de Samuel desde o seu nascimento, né? Então aqui ele vai para Samá ou para Ramá, ali para junto de Samuel. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera. Você imagina, gente, Samuel vai ungir Davi ali no capítulo 16, nós estamos no 19, mas já tem passado alguns anos, amém? E você imagina, né, Samuel olhando para aquele que antes não tinha 20 anos, né? A Bíblia nos dá a entender, né, assim, porque ele não tinha sido convocado para a guerra e todos que tinham, né, 20 anos para cima, que eram capazes, né, fisicamente falando, eram convocados. Só os 3 maiores, né, assim, por isso nós podemos afirmar, amém? Nós não falamos o que a Bíblia não diz, é que ele não tinha 20 anos. Aqui, certamente ele já tinha, né? Você imagina Samuel olhando assim para ele, né? Então ele conta tudo, né? Quanto Saul lhe fizera, e já foi muita coisa, não foi? Muita coisa até aqui. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Sim, Samuel tinha uma casa de profetas, ele mesmo era profeta, né? Assim, era como se fosse uma escola. Coisa linda. Foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Ou seja, logo a informação chegou, né? Saul tinha, né? Acho que em todo canto ali, seus, né? Então foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando. Olha só, não era uma casa de profetas? O que eles esperavam encontrar lá? Amém? Então ele manda esses mensageiros, né, trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, amém? Que lhes presidia. Olha só, eles estavam aprendendo ali com Samuel. Uma dentre as muitas coisas, a gente sabe que como pai ele falhou, né, assim, mas um legado, né, assim, de Samuel, a escola de profetas,
né, assim? Nós vamos encontrar Elias, Eliseu, né, que continua, eu imagino, né, com essa tradição lá mais à frente, né, a seguir em nossa leitura da Bíblia, né? Que a Bíblia não vai se referir de uma escola de profetas antes desse momento. Então a gente imagina que é um legado, ou seja, ele está aqui ensinando o caminho, amém? A Deus, é claro, né? E não a ele. Então, um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que eles presidia, ou seja, quem era o líder ali da situação? Samuel. E o Espírito de Deus, tanto era de Deus e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, né? E também eles profetizaram. É tu, né, Alian, que gosta do reteté? Foi tu? Ou foi Léo que disse outro dia? Pronto, os profetas estavam ali no reteté, amém? Mas veja aqui, reteté, nós acompanhamos aqui o nível, amém, de profecia com que profetizava Samuel, a riqueza de detalhes, não aceita menos do que isso, amém? Tem que ter dito no dia anterior, vamos dizer assim, né, como aconteceu. Ele estava ali à procura das jumentas, não foi assim? Aí quando chegou ali ele não disse nada, e Samuel falou assim, olha, quanto às jumentas, né, não se preocupe, elas já foram encontradas, né? Mas, olha, quando você chegar a tal lugar, ali junto ao túmulo de Raquel, pronto, ali você vai encontrar 3 homens, né? Assim, assim, assim. Quando você chegar lá em tal lugar, você vai encontrar 4. Um vai trazer lembra lá? Um vinho, um pão, não sei o que, e o outro vai te entregar um pão assim na sua mão, viu? E quando você, pronto, é nesse nível aqui, é nesse nível aqui, amém? Né? Menos que isso é outra coisa, menos profecia, amém? Então, é esperar menos de Deus, amém? Deus conhece o número do seu CPF, né, assim, da sua identidade, né? Então, esse é Deus e isso é profecia, amém? Biblicamente falando. Toda vez que ela vai aparecer, você vai ver, não há dúvida de que é Deus falando. É tanto que, inclusive quando Deus está falando duramente, lembra que quando Samuel e o Senhor só falou com Eli ali, através daquele homem de Deus, né, assim, palavras duras, né? E quando o Senhor vai falar com Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele era só uma criança, não é? E ali, no outro dia, ele fica com receio de contar a Eli, porque a palavra era dura. E ele vai encorajar o menino e vai dizer assim, não me esconda, pode contar, conta tudo. Eu sei que Deus falou contigo, fala. E ele conta. Qual foi a primeira coisa que ele falou? É o Senhor. Porque foram as mesmas palavras que o homem de Deus, Samuel, não estava ali, né? Assim tinha dito. Então, é nesse nível, amém? Não menos que isso, né? Palavras generalizadas, né? Soltas, bênçãos ou promessas descontextualizadas, né? Amém? Então, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, ou seja, eles entraram, foi no reteté. Glória a Deus. E também eles profetizaram. Gente, o Espírito de Deus era com Samuel, era com Davi, estava ali no meio dos profetas, né? Ainda que, nossa, avisado, vamos concluir, avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, olha isso, né? E também estes profetizaram. Você já chegou num ambiente assim completamente, eu não quero dizer tomado, conquistado, vamos dizer assim? E uma conquista é tomar, né? A gente sabe muito bem disso, que no mundo espiritual não é brincadeira não, né? Assim, mas veja, um território, um ambiente, gente, a Rua Azusa, no estacionamento, as pessoas chegavam, já caíam ali, né, assim? E lá não tinha um bambambam, não tinha um Saul erguendo um monumento para si, não, sabe? O irmão, que agora eu não lembro o nome, sabe? As pessoas olhavam para ele como olhavam para Paulo e o desprezavam, tipo, aquele ali, porque foi notícia nos jornais e tudo, o mover do Espírito Santo naquele lugar. E quando chegavam lá, um repórter que esteve ali, todo mundo chegava tudo bonitinho, né? Tudo passadinho, saía de lá tudo, porque era terra, você tá entendendo? Era um celeiro, né? Assim, então eles se rolavam no chão, sabe? E saía de lá todo mundo descabelado, no sentido assim, sabe? De que todo mundo chegava, né? Assim, as mulheres, tudo, mas chegava lá. E aí quando olhavam para ele, sabe quem era ele?
ele estava num canto, atrás de um caixote, você tá entendendo? Encurvado, né? Tamanha era a glória e a presença de Deus naquele lugar, né? Precisamos refrescar, amém? A nossa memória bíblica e histórica, né, ou da história da igreja, sobre esses avivamentos que houve em nosso tempo, amém? Porque diz muito sobre Deus, amém? Sobre o verdadeiro avivamento, o verdadeiro mover de Deus, sabe assim? Não é algo que é induzido, né, assim? Não é emoção, sabe? É algo assim, né? Então, nossa, agora eu tô... Mas precisamos concluir. Então, avisado disso, ele vai enviar outros mensageiros, o segundo grupo, né? Assim também estes profetizaram. Porque o Espírito de Deus estava com eles? Não, é porque eles chegaram num ambiente completamente onde Deus era honrado. Amém? Onde Deus é o rei. Né? Assim, e não há quem chegue num lugar assim que fique igual, que saia igual. Amém? Então, estes também profetizaram. Então, enviou Saul ainda uns terceiros. Saul era, né, assim, ele, do primeiro, já era para ele parar e reconhecer, você tá dizendo, tipo assim, gente, Deus está ali, o que é que eu tô fazendo? Tocou aqui, o que é que tu, né? Não, aí ele manda uma segunda vez, né, um segundo grupo agora manda uma terceira vez, os quais também profetizaram, amém? Então, foi também ele mesmo, pronto, agora ele mesmo foi a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, é o nome de um lugar, né? Perguntou, onde estão Samuel e Davi? Ai, parece aqueles, né, porque foi noticiada a notícia, né, assim, e muitos foram por curiosidade, queridos, porque, sabe, e quando chegaram lá, experimentaram por si mesmos o que estava acontecendo ali. Amém? Então ele vai e pergunta, onde é que está Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas, né? Em Ramá. E então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus, amém? Veio sobre ele, que caminhando, ai gente, eu tô vendo, aliás, essa cena, você tá, ó, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá, amém? A partir do momento que ele se direcionou para lá, percebe? Que ele pergunta quando disser, não, tá lá na casa dos profetas em Ramá. Então, ele foi para a casa dos profetas, ou seja, quando ele se direcionou para onde Deus estava, percebe? Porque todo o tempo, gente, até aqui, o que ele diz consigo mesmo, o que ele fala, o que ele faz Deus está para cá e ele está sempre na direção contrária. Então, não se escandalize, nem assim de Deus não ser com ele, amém? E o princípio permanece o mesmo até hoje, né? Para mim e para você também, não é? Então, né? Porque a gente fica como Samuel, né? Com dó de Saul, mas veja que são as suas próprias atitudes que o afastam de Deus. A partir do momento que ele vai para onde Deus estava agindo, o que foi que aconteceu? O Espírito de Deus também veio sobre ele e ele vai profetizando o caminho inteiro até lá. Eu imagino que foi assim, nossa, eu agradeço ao Senhor por isso, sabe? Porque a gente lamenta tanto, né, pelas escolhas que ele fez, né, pelo destino que ele escolheu para si, porque aquele não era o plano para ele. Lembra do que Samuel disse a ele? Olha, se você não faz assim, cara, tipo, nossa, hoje Deus teria estabelecido o seu trono, né, assim, né? Então, foi uma escolha dele, mas aqui ele vai experimentar, ele vai ter um gostinho, amém? É como a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Ai, deixa eu só terminar, 59, meu esposo já desce, né, assim, e é que eu tenho uma consulta, eu não tava lembrando, daqui a pouquinho, do outro lado de Natal, ainda bem que parou de chover, então... que a gente vai de moto, então, caminhando e profetizando até chegar à casa dos profetas em Ramá. E capítulo 19 termina dizendo, também ele, ai meu Deus, Alian, ele é dos nossos, quer dizer, eu acho que ele é daquele, gente, despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Isso é significativo, amém? E sem ela, esteve deitado
em terra, lembrei da rua Azusa, todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Não há, queridos, quem o encontre que permaneça de pé, sabe? Não há Jebuseu, que é meu, todos aqueles erros que sobem, sabe? Ali não era o que acontecia na rua Azusa. Por isso que eu digo, louva a Deus por ele ter tido, sabe, ainda que por um dia e uma noite, essa experiência com Deus, sabe, era o que o Senhor tinha reservado para ele, para a sua vida, toda a sua vida. Quem mais, disse Samuel, o Senhor dizendo através de Samuel, eu escolhi de todas as tribos para pôr sobre o meu povo, para me representar. Porque a vontade, nós bem sabemos, Saul é a vontade do povo, não é assim? O povo se agradou do que estava diante dos seus olhos, ele era o mais bonito, dos ombros para cima, era alto e bonito também, né? Mas o Senhor disse, vocês me rejeitaram, vocês não me querem como o rei, né, sobre vocês. Está aí o rei de vocês aí na bagagem, escondido, né? Quer dizer, então assim, né? Nossa. Mas o que eu lembrei há pouco, e nós aqui vamos encerrar, é que nós queremos, Senhor, profetizar todo o caminho. Amém, queridos? Profetizar todo o caminho. Todo o caminho. Só nos ajude, sabe, a encontrar a casa dos profetas, sabe? Nos mostre a direção. Amém? Para os que aqui vão passando depressa e todos que estão aqui no mesmo, como a Bíblia diz, num só pensamento, num só propósito e num só Espírito, o Espírito de Deus. Há mercenários, há falsos profetas, né? Estão em toda parte, eles sempre existiram, não se escandalize, não fique surpreso de encontrá-los aqui também. Eu não estou falando, não, entenda, mas ajuda no Senhor a encontrar, né, assim, e há sinais, todos que vão lá profetiza, amém? Então, ajude-nos a encontrar a casa dos profetas, amém? Onde o Senhor está, onde o Senhor é invocado, amém? Verdadeiramente, né? Onde é o teu Espírito que está agindo, que está movendo, né? E nos ajude a ir para lá, por mais longe como Davi estava, ou Saul, né? Da sua vontade, da sua direção, do seu plano, do seu projeto para ele, por mais desviado que a gente esteja, né, assim, em algum sentido, ou em tantas veredas da nossa vida, endireita, Senhor. Ajude-nos a acertar, amém? A casa dos profetas, né? Porque é assim que a gente vai profetizando, que a gente vai experimentando esse presente, sim, porque o Senhor nos lembra que o Espírito Santo de Deus em nós é o primeiro presente que nós recebemos de Deus. Está escrito exatamente assim. Está até gravado, eu não sei se você está aqui. Que o Senhor nos ajude, amém? Ainda hoje colocar, tem esse pedacinho da Bíblia aqui, para o nosso acervo, amém? Para o bom depósito. E o pedacinho da Bíblia é um bom depósito, né? De pérolas, que diz, o Espírito Santo, né? Em nós é o primeiro presente, né? Que a gente recebeu de Deus. Uma amostra. O que Saul teve aqui? Uma amostra, né, que nos faz experimentar o sabor, diz essa versão, da glória futura, ou seja, do que está reservado e guardado para nós. Amém? Né? E que nós já podemos experimentar aqui. É uma amostra, os dons, né, assim, nossa, a Bíblia vai dizer que ele dá uma prova de que ele está em nós. Né? E não é nós que, não é nós que temos, né, assim, o dom de profecia, não, ele pode nos usar em qualquer uma dessas manifestações, são manifestações da presença do Espírito Santo, é ele que escolhe, entende? E depende ali da necessidade da situação, dons de curar, né, é um dos muitos exemplos, e a Bíblia vai dizer até que eles são inumeráveis, eles são multiforme, né, assim, há quem foi chamado, porque não sei vocês, mas a Assembleia não pensa que só canta e prega, né, né, isso é tão limitado, até a hospitalidade é um dom, né, assim, o sorriso é outro, amém? Né? Aqueles que foram chamados para amparar, para acolher. Eu penso muito nos profissionais da saúde, né, assim, dessa área, são as mãos de Deus, né, que afofam a nossa cama quando estamos doentes, como a Bíblia diz, é uma bênção, né, que acompanha aquele que faz de Deus o Senhor da sua vida. Quer dizer, são inumeráveis, né,
Aí passa pela nossa vocação, profissão, né, assim, mas tem, por exemplo, eu aqui estou misturando, a pressa, os dons de curar, as línguas estranhas, a interpretação, né, assim, enfim, o pastoreio, os mestres, né, que é os que ensinam, né? E o interessante é que uma medida assim tão particular que ainda que, por exemplo, esses que foram chamados para, enfim, prestadores de serviços, é um também, amém? Ou seja, é ele que nos aparelha, né? Ou que nos habilita, é por isso que ele sempre nos conduz, né? A orar assim. Oi Sidney, amém? Oi Léo. Olha só. Parece. Glória a Deus. Que pena que hoje é só um pouquinho, não é, Alian? Pois é, ei, Ali. Você imagina, Saúra ali, né? Nossa, que coisa linda. Queridos, ele estava tão longe de Deus, né, assim, mas bastou, né, assim, para ele ali se jogar no chão. Meu Deus. Você imagina Samuel, Davi estava ali, queridos, né? Davi estava ali, né, olhando para ele ali, completamente entregue ali, completamente rendido ali. Glória a Deus. Uma prova, queridos, que sem Deus, né, assim, nós, sabe, nós somos como Saul, entende? Embrutecidos, surdos espiritualmente, cegos espiritualmente, né, assim. E por isso ele fez o que fez, pensou o que pensou, sabe? Tudo que nós precisamos. É por isso que Jesus vai dizer: peça e eu lhes darei o Espírito Santo. Amém? Porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina. Jesus diz todas as coisas. Sabe o que é tudo? Tipo tudo, até como fazer um feijão bom. Amém? Até como, sabe, tudo, como passar roupa. Eu tô aqui citando, né, assim. Tudo. Como escovar os dentes direitinho, acredita, ele se importa, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e cai todo dia. Nasce, quer dizer, né? Tudo. É ele o nosso, veja como Deus é lindo. Ele se colocou, é Deus. O Espírito Santo é tão discreto, porque ele sempre aponta para Jesus, que é a palavra, que é o que nós precisamos aqui, que ele nunca fala de si mesmo, então por isso ele é pouco lembrado. Amém? Mas ele se coloca como nosso auxiliador, queridos. Ele é Deus, que inclusive como Jesus, ele deixou o trono, ele deixou o céu e ele tomou uma decisão eterna, não é só agora, entende? Ele nunca vai nos deixar, nunca, né? Não vos deixarei órfãos. Amém? Você já viu alguém adotar e depois desadotar? Não, né? No sentido assim, não é assim que é para ser, certo? Ele vai usar dessa comparação, quer dizer, ele nunca vai nos deixar. E ele se coloca, é Deus, o Criador de tudo que existe, que a gente nem sequer chegou a imaginar ainda, não é assim? Ele se colocou como nosso auxiliador. E é por isso que é mentira, né, esse discurso mequetrefe, né, assim, de empoderamento feminino, que diz que nós temos um lugar inferior, né, em comparação ao homem, porque Deus nos coloca como auxiliares. Isso é uma ofensa, para não dizer uma blasfêmia, amém? Porque o mesmo poder, a mesma missão que foi dado à mulher, não só com relação ao homem, mas com relação ao mundo, com relação a essa vida, o poder de gerar uma vida, de edificar, de construir, né, assim, o mundo, porque o lar, a família, a sociedade, né, assim, é o mesmo poder, é o que define a pessoa do Espírito Santo de Deus, né, assim. E ele vai nos se colocar, sabe? É ele, está escrito, é ele que nos ajuda em nossa fraqueza, né? É ele que ora por nós não sabemos orar. Quem diz que alguém sabe? Não é. A verdade é que nós não sabemos como convém, né? Assim que está escrito, Romanos 8, não sabemos como orar, e o versículo segue falando do Espírito Santo, e nem o que devemos pedir. O nosso problema é que a gente acha que sabe, né, o que precisa. Aliás, a gente tem certeza. Chega diante de Deus com aquela lista interminável. E diz, não, eu quero assim, é assim que eu quero, né, assim. Olha, que evangelho é esse? Eu não sei, mas
O que a Bíblia diz é que nós não sabemos o que nós devemos pedir, não é assim? Então, segundo a vontade de Deus para nós, o que está na mente e no coração de Deus é que o Espírito Santo ora por nós. E Deus que conhece a mente do Espírito, amém? Quer dizer, eu preciso ir. Daqui a pouco desce meu esposo já zangado, amém? 8h10, né? A consulta é de 9 horas e é bem distante, amém? Oreis por mim, vou estar orando. Ai, meu Deus, os nomes, Jair. Dia 103, glória a Deus. Ai, meu Deus. Já ele desce, gente. Ai, né, Lê? Então, hoje nós lemos o 19 e amanhã a gente segue, né, Lê? Lá vem ele, queridos. Ai, se eu sair não tem como. Ai, Senira. Ai, gente. Ele esperou 10 minutos, não foi? E eu nem... Querido, já, tô indo. Jean. Enquanto ele foi colocar o lixo ali. Janaína. Oi, Janaína, querida. Silvanelli, primeira vez. Né, Elaine? Um abraço, irmão Carlos. Gente, tô pensando em aumentar o nosso caderno, amém? Não tá cabendo. Suelene Odete, querida. Não podemos deixar de anotar. Rose com Z, né, Rosineide? Marisa, Silene. Glória a Deus. Riso, lindona. Laeso, ou Laeso, sim, Tibúcio, né, Tibúcio. Glória a Deus. Oi, Aure, Vanessa, que alegria, queridos, que honra, que privilégio encontrar, né, Aure? Nos encontrar aqui todos os dias. Vanessa. Rosa, amém, Rosa? Colocar assim, Maria Rosa, né? Você, que estão Alessandra, com 2 S, né, Léo? Glória a Deus. Pronto, a Vani já tem intimidade, vou colocar aqui. Eliane, lindona. Duval, amém. Naide. Se você ainda não segue, né, Jair? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Tem sempre uma pérola para o Everton, com W, o Everton. Glória a Deus, Fran, Sandra, Silvia, Jefferson, Jane, Sandra, Isaac, olha só, Riso, né, Isaac, nome bíblico, a Yara, Jobson, Rose, Edna, Valéria com W, Geraldo, Sônia. Ai, queridos, Elisângela, é o trânsito, sabe, queridos? Esse horário, por isso nós precisamos sair. Já estamos, né, em cima da hora, né, Luciano? Bem-vindo aos meninos, sempre. Oi, Mileia, que nome de... Mileia, lembrou da nossa prima, né, Gleice? Parece Ângela Megarré, amém. Senhor abençoe a obra de suas mãos, viu, querida? Onde você colocar as suas mãos, que bendito seja. Glória a Deus. Vou lá, queridos. 8h15. O trânsito essa hora, tá certo? E é bem longinho. Então amanhã continuamos a nossa leitura da Bíblia a partir do capítulo 20, amém? A paz do Senhor. Olha, e mesmo assim chegamos a 10. Glória a Deus, levantando, né? Aqui nós estamos, não é um monumento para nós mesmos, a nossa única, um só pensamento, né? Assim, queridos, o nosso único propósito aqui é fazer a Bíblia conhecida para quem vai passando depressa, como o Senhor disse a Abacuque, talvez não possa parar, abrir a sua Bíblia. Para mim é uma honra, um privilégio estar lendo a Bíblia para você, amém? É uma honra de servir. Amanhã estamos de volta de 7 horas, amém? Até amanhã. Glória a Deus.
Aleluia. Até amanhã.